Olá, gerente de projeto sustentável, equipe de responsabilidade social, governança corporativa, compliance, né, os profissionais do meio ambiente, todas as áreas do ESG, né, gestão de projetos. Eu sou Eduardo César da Project Max, eu PMO Virtual Sustentável. Estamos nas aulas abertas do crédito de carbono, curso avançado com a metodologia da IA, da inteligência artificial generativa, né? Do GNI. É muito importante. Temos utilizado um conceito que é bastante, né, projetos mundiais complexos, tem que se tornar cada vez mais simples com o uso da IA. E os mais variados tipos, né, vocês vão ver que muito rapidamente vamos acessar e entender projetos já de que venderam créditos de carbono no mundo inteiro, de qualquer setor, setor da construção civil, setor da mineração, né? Aí as indústrias de papel e celulose, inclusive casos brasileiros bem-sucedidos aí da Suzano, da Klabin, assim por diante, né? Grandes empresas brasileiras, do ramo da mineração, da Vale, Petrobras e assim por óleo e gás, Petrobras, né? Então vamos ver então e como a IA vai ajudar e ficar muito simples, realmente muito simples, o entendimento de projetos similares e a elaboração de um novo projeto. Aqui estão nossas 6 aulas abertas: origem do crédito de carbono, conceitos do crédito de carbono, o mundo e o Brasil com o crédito de carbono, os tipos de mercado, metodologias e calculadoras, e aí a IA muito forte, os projetos de carbono. Então, na origem do mercado de carbono, né, tudo veio com a intensidade do uso, né, da indústria dos vários 2 últimos séculos, as leis dizem que são 6 ou 7 revoluções industriais, desde a primeira, que foi do tiar dos tecidos na Inglaterra, até depois passando pelo processo da queima do carvão, das locomotivas e dos motores a combustão, e trazendo cada vez mais o uso da energia, né? E aí o uso de logística mundial, assim por diante, depois desenvolvendo o mundo da telecom, dos telefonias e assim, trazendo para o mundo da computação e agora da internet. Finalmente estamos na 7ª revolução da inteligência artificial, né? Inteligência artificial que aproxima os países, fica fácil o entendimento das línguas, aumenta a produtividade enormemente, né? E aí, então, todos os conceitos relacionados a isso. Hoje em dia, o grande mote, assunto polêmico, é se a IA, né, como os grandes data centers aumentam muito, né, o uso do consumo de energia, tanto para girar os computadores e assim por diante, os sistemas e as nuvens, carregar tudo isso e girar esse processamento, essa massa gigantesca de dados, e também, e também o sistema de HVAC para resfriamento, são os impactos negativos da IA. Mas esses impactos negativos são concentrados nos data centers, né? É, fácil de medir. O difícil são medir os benefícios, né? Os benefícios são distribuídos ao longo do mundo em todos os setores, né? Nós acreditamos que os benefícios, a soma dos benefícios, se bem utilizada a IA, certamente, né, ultrapassarão muito, e a IA, com certeza, né, é um dos grandes é, né, motes aí para resolvermos os problemas dos gases de efeito estufa, melhorar toda a eficiência energética, né, das edificações, de todos os equipamentos. Imagine na logística, né, como a IA vai ajudar, né, a perda excessiva que temos aí no custo Brasil, por exemplo, né? Então, melhor eficiência dos transportes, distribuição logística e assim por diante, evitando as perdas, né? Então, tudo isso, o melhor trajeto para cada um. Então, a IA veio realmente para ajudar. Imagine nas cidades urbanas, né? Como a IA veio, né, poderá ajudar com os 6Gs e os carros inteligentes arrumando as melhores rotas e fluxos, né, sem dúvida alguma. E também na parte do campo, né, a IA veio também para somar, saber como é que está o processo de reflorestamento ou evitar aí o desmatamento. Então a IA veio para somar. Acreditamos que a soma
dos benefícios da IA superam em muito, né, toda essa polêmica de geração de energia para os data centers, né? A questão dos data centers podem ser controladas, podem ser medidas, para as empresas dos data centers passam a ser a escopo 1, né, do protocolo GHG. O escopo 1 é o mais fácil e gerenciável para medir. O difícil é o escopo 3. Né? Então a IA veio justamente para resolver o problema do escopo 3, que é complexo, esse mundo complexo, multidiversificado que vivemos, né? Conseguir viver, vivenciar e fazer tudo isso, né, com a IA. Tudo isso porque a IA e o mercado do crédito de carbono estão intimamente relacionados aos problemas climáticos, dos gases de efeito estufa, chamado de GEE. Não conseguimos vislumbrar, né, tudo isso interrelacionado. Indústria, era moderna, né, a vivência, né, desse consumo novo, consciente que precisamos, também da economia circular, né, tudo isso, das embalagens recicláveis, da economia circular, né, resolver o problema dos plásticos, aí o 10R, né, todo, as ilhas de plástico nos oceanos, não conseguimos ver como, por exemplo, né, a ilha de plástico no oceano, ela é transnacional, é de todos os países, e o único que pode amarrar tudo isso, com certeza, é a IA. Né, o que cada país está gerando, a origem, isso pode ser rastreado via satélite, etc. e tal, e mostrar o que cada país está fazendo, onde estão sendo geradas, né? A origem de tudo isso, então a IA pode ajudar tudo isso. Então, voltando aqui, então, a IA, os impactos ambientais que advêm, né, da queima dos gases de efeito estufa, da queima do petróleo e dos seus derivados e assim por diante, a era moderna e todas as consequências, né, que foram feitas aí. Então, isso estão tudo relacionados, é, justamente os gases de efeito estufa, né, a camada de proteção da atmosfera, ela é comum, que mantém o nosso planeta na nossa temperatura agradável de vida na Terra. Agora, o que está acontecendo, né, é que essa camada de proteção está com excessivos gases. Então, a parte que, vejam aí, né, o greenhouse effect, então a parte que normalmente, né, tem a incidência de luz, a refração, ela está tendo toda contida. E já temos, então, indício que já temos aumento aí da ordem de 1,5 graus, né? Essa é a meta de evitar até 2030 esse aquecimento de 1,5 a 2 graus. O desafio é muito grande, né? Então, somente a IA vai poder ajudar, exatamente, né? Mostrando todos esses, né, os sensores, o IoT, né? Tudo isso, né? Que é a inteligência embarcada nos equipamentos, nos sensores e tudo mais, nos ajudando. A nossa camada é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e menos de 1% é o CO2. Vejam, né, que era uma quantidade bastante pequena e o que tem aumentado substancialmente. Então, a IA vai poder nos ajudar também a detectar como é que está a emissão do CO2 por local, por região e assim por diante. Né? Como os gases eles expandem, então é o efeito global. Né? Um país emite, mas ele vai para a atmosfera, ele expande. Então, ele vai para o efeito é global, atinge a todos. E essas emissões são caracterizadas por antrópicas. Acreditamos que em vez de ficar essa questão, né, de falar se existe ou não aquecimento global, acho que já foi superada. Nós temos que usar toda a inteligência artificial para a solução. E aí sim, né, buscar novas fontes de energia, recursos renováveis, eólicas, fotovoltaicas, os mais diversos, né, os carros eletrificados e assim por diante, os combustíveis da biomassa, o uso do SAF aí para aviões, né,
os combustíveis aí no Brasil do etanol, muito interessante na região do Sudeste, né, brasileiro e outras áreas também. Estados Unidos usa o milho na sua biomassa e assim por diante, o etanol, o metanol são combustíveis, né? E também, por que não dizer, o nosso, né, nitrogênio, o hidrogênio verde, desculpe, o hidrogênio nas suas mais variadas formas, turquesa, verde, etc., né? Ele desde no estado natural, se você depende muito da energia que você utiliza, né, para gerar, a fazer o processo aí, né, da separação da eletrólise normalmente da água que gera então o hidrogênio. O hidrogênio, né, e aí então se a origem da energia para a eletrólise vem de um combustível, ele é uma eletrólise, ele é um hidrogênio black ou até cinza, né? E aí na medida que você pode também utilizar, né, embutir o CO2 para dentro da superfície terrestre, ele passa para ser cinza, azul e assim por diante. Podemos usar outros, tem turquesa, então temos aulas específicas que falam do consumo de hidrogênio e a produção. Seja qual for a parte do campo, né? A parte do campo, a emissão de metano, né, muito forte, então é muito importante todo o entendimento disso daí, né, do metano e todos os fertilizantes, os outros gases, o campo, e principalmente no Brasil é muito representativo, acima de 30% das emissões nacionais, então é importante todo esse entendimento, principalmente no caso brasileiro. E as indústrias, né, que são emissoras, as edificações, né, então tudo isso é muito importante para entendimento. Desculpe. Então, a concentração do CO2 na atmosfera, nós vamos ver no nosso curso também, as emissões globais dos gases de efeito estufa, tudo isso, o volume global, maiores emissores, emissões históricas, emissões dos gases de efeito estufa no Brasil, as principais emissões, tudo isso em detalhado vamos ver no curso, a origem do mercado, né? Então, o quadro das Nações Unidas desde 1992, o Protocolo de Quioto de 97, o Acordo de Paris de 2015, nós vamos mostrar rapidamente, né? Mas isso a IA traz com um histórico muito melhor, então nós vamos usar a IA para entender e podemos usar a IA também para a gente pode solicitar por setor, como estão aí, né, a evolução de cada setor no Brasil e no mundo. Então você pode abrir lá, né, o nosso GPT da Project Market e fala como é que estão a emissão dos gases de efeito estufa da agropecuária desde 1970, 80 até os dias atuais anualizados por tipo de gás. Ele rapidamente dá essa tabela para vocês por região e assim por diante. Então isso ajuda a focar e são dados rápidos e confiáveis, desde que você faça um prompt adequado e use um chatbot, né, um GPT adequado também, bastante seguro. Já fizemos, nós vamos mostrar exemplos, fizemos assim, pedimos eventuais correções, ele corrigiu e etc. Então, esses dados estão cada vez mais confiáveis. Ou podemos utilizar a IA também para baixar relatórios. Você pode baixar relatório de um setor inteiro, né, anualizado, ele permite lá, fizemos um teste, baixamos os 5 últimos anos, né, de relatórios, por exemplo, de companhias, de empresas, nós vamos mostrar também, ele rapidamente leu os 5 relatórios e nos gerou a tabela por tipo de gás, por setor e assim por diante, impressionante, em 2 minutos e meio, 3, 4 ou 5. Dependendo da sua pergunta, você vai arrumando, mas imagine, você tem em 2 minutos na palma da sua mão qualquer setor numa região brasileira ou mesmo de uma indústria, basta você ter os dados de origem que a IA vai te gerar. Então, isso ganha muita produtividade, por isso que falamos, né? Imagine quantas horas trabalhadas
né? Precisaria de uma equipe inteira para fazer essa análise e rapidamente, né? Você que trabalha em consultoria, então, isso daí veio a calhar, né? Você vai gastar mais tempo para entendimento, para análise, assim, mas extração de dados, solicitação de informações e etc. A IA é muito rápida. Então, ela vai trazer, o nosso curso mostra todo o protocolo de Kyoto, vai mostrar também todas, né, o ITMOS aí, que é Directionality, Transformative Mitigation Outcomes, isso é muito importante, que vai mostrar, né, essa transferência de resultado de mitigação entre os países, né, a países credores e a países devedores. Né? Os Estados Unidos, a China, parte da União Europeia são países que mais emitem gases do que eles trazem benefícios para a natureza com reflorestamento e etc. assim por diante. E a Europa muito forte, né, com o seu Green Deal, tentando aí buscar então o seu net zero, né, para 2050. Então muitos esforços estão sendo feitos. Aí então mostra, né, então, todo esse ritmos, e aí a IA vai ajudar quem é o país credor, quem é o devedor, e assim por diante, muito rapidamente, na palma da sua mão, em 2, 3, 5 minutos, você tem toda essa informação, basta fazer os prompts adequados. Né? Vamos ter aí os 6.4 ERs também, que são aí muito importantes, são mecanismos de projetos de redução e emissões de certificado. A IA vai nos ajudar a fazer esses projetos, entender, vejam que são conceitos complicados, aparentemente, mas com o uso da IA ficarão muito simples. Nós vamos mostrar aulas né, com bastante detalhamento e como calcular, gerar projetos, ler projetos e assim por diante. E o mercado voluntário que ainda funciona no Brasil, estamos aguardando um mercado regulado. Exatamente o tipo de mercado regulado, o Brasil ainda não tem, estamos trabalhando no mercado voluntário, aguardamos aí, estamos no último trimestre de 2024, estamos aguardando as novas notícias aí, né? Recordando que a COP será no Brasil no ano que vem. E os mercados aí, justamente nacional e regional, existem mercados regionais, o tratamento, por exemplo, do Red Plus, que a gente vai ver, o Red Mais e o Red Mais Mais, existem por estados brasileiros. Então é importante, né? O Tocantins já tem aí uma bela legislação, regulamentação, o Acre e outros estados estão desenvolvendo, né? Então, é por isso que o mercado regional. E aí vamos ter aulas sobre a Verra, o Gold Standard, o Social Carbon e tantas outros mercados interessantes, voluntários e mercados regulados também, né? E aí vejam que é uma projeção enorme, que até 2050 estima que 7,6 bilhões de toneladas de carbono. Então é um mercado crescente, importante, é a nova moeda, né? Em breve teremos, como falamos, um mercado regulado no Brasil, então tudo isso é bacana. Então a IA vai trazer tudo isso, né? Vamos aqui então abrir para perguntas e respostas. Sejam bem-vindos ao nosso curso, né, de mercados de crédito carbono com o uso da IA, né, generativa, as plataformas ChatGPT e tantas outras da Project Marketing. Eu sou Eduardo César, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.